O Altineu é obrigado. Então ele não pode, por exemplo, olhar para o STF, ou olhar para o Lula, ou atender o telefone do Mota e falar: eu não vou pautar. Não, não, não. Ele não pode não pautar. Ele tem que pautar porque o regimento diz que, preenchidos os requisitos do regime de urgência, deve o PL ser pautado imediatamente na primeira sessão para a votação. Ou seja, hoje, o Lacombe, Max, Alan, olha o que diz o regimento. O regimento diz que quando o presidente se ausentar por mais de 48 horas, todas as atribuições, todas as funções do presidente passarão ao primeiro vice. Ou seja, hoje, o Altineu é o presidente da Câmara dos Deputados. Quem lembra o quanto a direita sangrou para convencer os deputados da oposição a votarem no Hugo Mota para que tivéssemos a primeira vice na Câmara dos Deputados? O desgaste do Eduardo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, com uma estratégia acertadíssima para que tivéssemos a primeira vice. Chegou a hora de colocar em prática a estratégia da direita. Hoje o presidente da Câmara é o Altineu. O Altineu, ele pode ou não pautar o PL da anistia? Não, ele é obrigado a pautar. A lei diz exatamente no artigo 83 e 155, o regimento interno da Câmara dos Deputados, esses dois artigos dizem que, preenchidos os requisitos do regime de urgência, o presidente deverá colocar imediatamente na primeira sessão da casa a julgamento. Ou seja, já apresentar um regime de urgência com o número superior de 2/3 que o regimento exige. Eu ia perguntar, desculpa interrompê-lo, mas eu ia perguntar exatamente isso. O que é que configura? Porque você disse que a lei falou o quê? Se configurar a urgência. A urgência urgentíssima, que o regimento chama. Havendo 2/3 dos membros da Câmara. Ou seja, é a quantidade do. É a quantidade lá de 257. Uhum. Havendo 2/3 dos membros da Câmara, você alcançou o regime de urgência. Ou seja, para a votação de uma lei. O Altineu, então, pode pautar hoje? Pode não, ele deve. É aí que tá. O artigo 155 diz que ele não tem discricionalidade. O regime de urgência, ele supera todas as formalidades da casa e ele deve ser votado na primeira sessão. O Altineu é obrigado. Então ele não pode, por exemplo, olhar para o STF, ou olhar para o Lula, ou atender o telefone do Mota e falar: eu não vou pautar. Não, não, não. Ele não pode não pautar. Ele tem que pautar porque o regimento diz que, preenchidos os requisitos do regime de urgência, deve o PL ser pautado imediatamente na primeira sessão para a votação. Ou seja, hoje o Altineu, se for macho o suficiente, né, ele tem que pautar o PL da anistia. Gente, isso é muito grave. Obrigado por trazer essa informação. A gente tá com um problema no teu microfone, eu não sei o que é. É sério, tá muito ruim? Não, é só quando a gente fala um pouquinho aqui. Acho que é o speaker. Se você diminuir só um pouquinho o volume, acho que já melhora. Desculpa. O que o Chiquini tá falando, pessoal, é algo muito sério, né? Porque nós já falamos aqui inúmeras vezes da importância do legislativo na República e a importância do legislativo brasileiro na situação atual. Ou seja, num cenário onde não tem mais 3 poderes, né? Hoje o Alexandre de Moraes é Alexandre, né? Ele é a lei, ele é o regimento, o STF muda o regimento interno, como foi no caso dos inquéritos, né, da natureza dos inquéritos, que era para investigar qualquer coisa que acontecesse nas dependências do STF, e aí o colegiado entendeu que as dependências do STF seriam todo território nacional. A coisa foi mais longe, porque, para além do território nacional, Alexandre de Moraes censurou redes sociais, como foi o meu caso e de tantos outros, fora do território brasileiro, e por isso ele agora está pagando as contas aos poucos, né, na justiça americana, inclusive sanções que tá na pauta aqui. A gente vai comentar, porque eles foram pisando na lei, de maneira tal que era um crime de responsabilidade atrás do outro, e configurando tecnicamente o Brasil como uma tirania. Ou seja, não sou eu que tô chateadinho de ter ficado 3 anos longe da minha família, dos meus filhos, que tive a empresa destruída, não sou eu
com as minhas emoções e sentimentos que está descrevendo a tirania brasileira. É ipso facto, ou seja, é uma tirania de fato. E o legislativo, que pode mudar todo esse cenário, pode mudar toda a situação brasileira hoje, não pode ficar mais de joelhos. E o que ele está trazendo para a gente, então, é que há uma obrigatoriedade, de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, de pautar, caso consiga. Caso não. Uma vez que conseguiu as assinaturas, isso a gente já sabe, há uma obrigatoriedade de colocar isso aí. E agora eu quero saber, qual é a do PL? Qual é a dos deputados que estão à frente desse projeto? Do Sóstenes, do Zucco, de tantos outros. E aí? Vamos ficar ainda na conversinha, esperando o Hugo Mota voltar, para depois sentar com ele, falar alguma coisa. Não tem mais o que falar. O regimento interno está claro, segundo o que eu acabei de aprender aqui. Eu não sabia, tá, Chiquini? Obrigado. Que há uma obrigatoriedade, o Chiquini chegou a corrigir, inclusive, qual o verbo que eu utilizei, ou seja, não é possibilidade, mas é obrigatoriedade. E isso deixa evidente para mim que agora e aí, esses deputados vão continuar brincando com o sofrimento das pessoas? Alan, Ou isso vai ser pautado? Diga, desculpa. Posso fazer uma correção sobre o 2/3, tá? Olha só, o artigo 155, ele fala de maioria absoluta, tá? Então não precisa de 2/3 só para corrigir, tá? Ele fala exatamente assim, ó, tá? É maioria absoluta, por isso que já tá dentro do número necessário, tá? Só para corrigir. Aqui outro dispositivo fala de 2/3, tá? Mas daí é o regime de urgência do executivo. Ó, o que nós temos aqui que obriga, tá, o Altineu a pautar hoje o PL da anistia é o artigo 155 do regimento. Tá? Será incluído automaticamente, poderá ser incluído automaticamente na ordem do dia para discussão e votação imediata, tá? A proposição que verse sobre matéria relevante, tal, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara. A requerimento da maioria absoluta. Ou seja, não há discricionariedade do presidente em pautar ou não. O regime de urgência é a obrigação de pautar na primeira sessão o PL que está em regime de urgência. Tá? Então é maioria absoluta o que já tem. Desculpa cortar teu raciocínio, era só para não ficar essa informação truncada, porque 2/3, eu não sou matemático, tá? 2/3 não daria o 257, Alan, é só esse apontamento, mas é suficiente, maioria absoluta, segundo o artigo 155.